coreógrafo de renome Vítor Hugo Pontes trouxe ao palco do Cineteatro Loltano Os Três Irmãos e conta-nos como começa esta história. Então, a história destes três irmãos começa com um convite que eu fiz ao escritor Gonçalo M. Tavares para escrever um texto exatamente para estes três bailarinos, para o Dinis Duarte, o Paulo Mota e o Walter Fernandes, com a ideia de que eu gostava que se tratasse o tema da família. Dinis Duarte, Paulo Mota e Walter Fernandes são o elenco de uma peça que, entre a dança e a interpretação, dão corpo a três irmãos cujo tema central é a família. Com texto de Gonçalo M. Tavares, esta peça é contada com o corpo. As palavras escritas são projetadas à medida que são interpretadas. Foi desaparecendo o texto e ficando com uma fisicalidade do texto. E isso foi uma coisa muito gradual e ao longo de muito tempo para conseguirmos ter o texto encarnado em nós e tentar descobrir as variedíssimas coisas que o texto nos trazia. Todo este universo foi muito interessante e o tempo que tivemos para maturar essas ideias, para absorver o texto, para ter esse texto dentro de nós e depois conseguirmos criar esta complicidade que os três temos dentro do palco. Acho que foi muito bonito e foi muito intenso. Como numa família, os três irmãos falam dessas mesmas ligações e como se relacionam entre si. Vai sendo coisas diferentes à medida que vai fazendo coisas diferentes. Vai sendo muita coisa, desde de suportar um irmão às costas a matá-lo passado pouco tempo. Eu acho que eles vão sendo muitas coisas e vão procurando organizar-se em conjunto num determinado sentido, sem pai e sem mãe, aparentemente, mas sobretudo a ausência do pai, para onde é que se encaminham sem pai? Na construção do texto, Gonçalo M. Tavares contou com sugestões e estímulos para a construção da história. Depois, durante o processo de criação, eu fui-lhe enviando palavras que eu gostava que tivessem que servissem como motor também para ele escrever o texto, que servissem de inspiração também. O Gonçalo queria ver mais, não é uma pessoa visual, portanto não se interessava por ver um ensaio, ele preferia mesmo ter este tipo de estímulos verbais, posso dizer assim, ou palavras, e essas palavras que alimentassem o seu imaginário. Eu, nos primeiros ensaios, fui criando uma lista de palavras que lhe fui entregando e a partir dessa lista de palavras ele foi construindo esta narrativa. Desta peça nasceu ainda um documentário de Miguel C. Tavares e um livro que conta o enredo destes três irmãos. O documentário é mesmo um registro do que é o processo. Portanto, foi uma encomenda que eu fiz ao cineasta Miguel C. Tavares e que lhe dei liberdade total de acompanhar o processo e dessa forma depois ele construir o documentário do que é este processo, que é muito curioso, que ele depois intitulou como Irmãos. E Irmãos tem a ver com esta ideia de irmandade também e tem a ver com a ideia como é que eu me relaciono com eles, qual é a nossa relação enquanto equipa também que construímos este espetáculo. E que é numa relação sempre muito horizontal, muito de partilha, sendo eu que dirijo o espetáculo e que tomo as decisões, mas em que nunca é uma coisa muito impositiva, e isso é muito claro, e a relação que se estabelece mesmo entre nós, de proximidade, de afetividade, portanto gerou esse documento. E depois sentimos que o texto era importante ficar editado, porque era um texto original, e eu queria muito editar o texto, e portanto a peça, porque é uma peça teatral, o Gonçalo M. Tavares acabou por escrever uma peça teatral, mesmo com personagens, é uma peça dramatúrgica, e nós sentimos necessidade de editar. Sempre na vanguarda da cultura, o Cineteatro Loltano trouxe mais uma peça icónica que pôde ser vista nos passados dias 11 e 12 de março e que ficará na memória de quem assistiu. Situada entre a dança e o teatro, fez as delícias do público e não os deixou indiferentes. Estava criativa
e surpreendeu-me bastante pela positiva todo o jogo e a própria ação deles, a forma como se movimentavam no passe, o jogo de luz e o som, então mexeu bastante comigo. Foi um espetáculo realmente incrível, não é? Que juntou a linguagem do teatro com a dança. É realmente um trabalho que eu aprecio muito, deste coreógrafo. Gosto imenso e estou muito feliz